Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é uma revisão de Matemática 2 para a nossa avaliação trimestral. O emblema de um super-herói tem a forma pentagonal, como representado na figura a seguir. Então temos aí a figura de um pentágono. Ele quer saber a área desse emblema. Nota o seguinte, que aqui nós temos muitas informações interessantes aqui. Esse ângulo é de 60 graus e esses dois segmentos têm medidas iguais a 10. Quer dizer que se nós traçarmos um segmento ligando esses dois vértices, obteremos um triângulo e esse triângulo é isósceles e o ângulo do vértice é 60. Mas como o ângulo do vértice é 60, nós temos que esses dois outros ângulos devem somar 120 e eles têm medidas iguais, logo cada um mede 60. Então esse triângulo não é isósceles apenas, ele é equilátero. Então 60 graus e aqui você tem 10 graus. Agora, o nosso pentágono ele pode ser descrito como a união entre um triângulo equilátero de lado 10 e um trapézio, cuja base maior é 10, a base menor é 8 e a altura do trapézio é 1. Então, a área de um triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. A área de um trapézio, soma das bases, multiplica a altura e divide por 2. Então, ficaremos com a seguinte situação. Olha lá, a área do triângulo equilátero, 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a área do trapézio, base maior é 10, base menor é 8, a altura é 1, dividido por 2. Ficaremos, portanto, com 25 raiz de 3 mais 9, ou, já que a ordem das parcelas não altera a soma, 9 mais 25 raiz de 3, letra C é a nossa opção correta. Considere o hexágono regular ABCDEF, no qual foi traçado o segmento FD medindo 6 centímetros. É uma diagonal, uma das diagonais desse hexágono, representado na figura a seguir. Ele quer saber a área do hexágono. Bom, nós já falamos em mais de uma oportunidade que que nós podemos dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Então, por exemplo, esse triângulo equilátero, ele tem lado L, mesma medida do lado do hexágono. E FD, essa diagonal FD, ela pode ser interpretada como a união entre a altura desse triângulo equilátero daqui e a altura do triângulo equilátero de lá. Então, as duas alturas dos triângulos equiláteros somam 6. Quer dizer que a altura de um deles mede 3. Como sabemos, a altura de um triângulo equilátero é dada pela relação L raiz de 3 sobre 2. Agora, nós temos condições de descobrir a medida do lado do triângulo equilátero e, portanto, do hexágono também. Então, L raiz de 3 sobre 2 é igual a 3. Então, L é 6 dividido por raiz de 3. O que você pode deixar assim ou pode racionalizar. Eu vou deixar assim. Ele quer a área do hexágono. Agora que nós sabemos o lado, a medida do lado, e que a área de um triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. É 6 vezes, porque são 6 triângulos equiláteros. Então, vai ficar 6 vezes L2, L é 6 dividido por raiz de 3, vezes a raiz de 3 sobre 4. Aqui nós podemos simplificar o 6 com 4, obtendo aqui 2 e aqui 3. Elevando 6 ao quadrado vai dar 36 sobre 3, tá? Elevou ao quadrado. E aí você vai dividir 36 por 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 20, dá 36 de novo, e 36 dividido por 2 dá 18. Então, teremos 18 raiz de 3 como resultado aí da área desse hexágono.
18 raiz de 3, letra A é a nossa opção. A figura a seguir representa o vitral de uma janela quadrada ABCD de área S, em que cada lado está dividido em 3 segmentos congruentes. Congruente quer dizer o quê? Medidas iguais. Retirando-se os 4 triângulos sombreados, obtém-se um octógono, cuja área é... Bom, já que foram divididos, cada lado do quadrado foi dividido em 3 segmentos de mesma medida, se eu prolongar, eu obtenho o quadrado dividido em 9 quadrados menores, todos eles com a mesma medida de área. Eu vou chamar essa medida de área de A. Então, o quadrado original, o grandão, ele era formado por 9 quadradinhos. Então, eu posso dizer que a área S equivale a 9 vezes a área A de cada quadradinho. Só que, quando eu tiro esses triângulos retângulos aqui, eu tiro, na realidade, cada triângulo vale metade de A. Como são 4 triângulos, você está tirando 2A. Então, R, vou chamar R de a área restante, né, quando eu tiro os triângulos retângulos, vai ser a área original, 9A, menos 2A, que são os 2 quadrados verdes formados por esses 4 triângulos verdes aí. Então, a área restante é 7 vezes A, mas ele não quer em função de A, ele quer em função de S. Tá, então da primeira equação, nós podemos dizer que A, na realidade, é S sobre 9. A é 1/9 da área S. Posso substituir aqui. Então, a área R restante será 7 vezes S sobre 9, ou 7/9 de S. Então, opção letra A. Um triângulo ABC é retângulo no vértice A. Sabendo que BC mede 5 e o ângulo ABC mede 30 graus, pode-se afirmar que a área do triângulo ABC é... Então, temos lá um triângulo ABC, ele diz que ele é retângulo em A, quer dizer, aqui tem um ângulo de 90 graus. Diz também que o ângulo B mede 30 graus e a hipotenusa BC mede 5. Bom, a área de um triângulo retângulo ela pode ser calculada facilmente. Basta multiplicar os catetos e dividir o resultado por 2. Mas para isso nós precisamos descobrir quais são as medidas desses catetos. Então podemos usar a trigonometria. Seno de 30, cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, 5. Seno de 30 é 1/2. Então o x vai ser 5 dividido por 2, ou 2,5. O cosseno permite descobrir o valor de y. Então, cosseno de 30 é y sobre 5. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. E aí o y será 5 raiz de 3 sobre 2. Bom, já conhecemos os valores dos catetos. A área do triângulo vai ser o produto dos catetos sobre 2. Então, está lá, metade de x vezes y. Então, vai ser metade de 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 2, 25 raiz de 3 sobre 8. Só que 25 sobre 8 é 3,125. Daí a nossa opção, letra B, é a resposta correta. Eu não gosto dessa forma de se escrever a área usando números decimais com um número irracional. Eu acho deselegante, mas foi uma opção da FGV. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e boa avaliação para vocês.